a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgou uma nota com um posicionamento sobre o texto da reforma tributária que está em tramitação no Senado. E o que é que a OCDE diz sobre a reforma tributária que está em vias de ser aprovada, a ideia até o fim do ano, né? No Senado, depois provavelmente vai ter de voltar à Câmara para serem votadas as modificações que serão feitas. OCDE e nossa reforma tributária, no Terraço Cast de número 404. A vinheta inicial é trecho de reportagem da Jovem Pan News sobre o assunto que abre este episódio. Por que a gente insiste em políticas? Primeiro, errar não é problema. Você quer inovar, criar uma política pública nova, você corre o risco de errar. O problema é não reconhecer o erro e repetir os erros. I imagine people today saying, well, when are we going back to normal, like it was 5, 6, 7 years ago? The important thing to know is that that wasn't normal. Right. That was the easiest, the best of time. My own belief is we're not going back there. We're now in an environment of more normal circumstances, and we're going to roughly stay this way. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, 404 do Terraço Cast. Caio Augusto ancorando na tarde, comecinho da noite, de 11 de novembro de 2023, sábado, em Ourinhos, no interior de São Paulo, na companhia de Fernanda Mello. Oi, Caio. Oi, meus amigos do Terraço Cast. Tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo para 2 temas excelentes. E Renata Cocho. Alô, alô, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Fernanda. Nossa querida Raquel ainda tá aproveitando as férias, né? Aqui é Renata falando da Califórnia, como sempre trazendo o boletim internacional para vocês. E essa semana eu vou comentar um pouquinho o que a gente pode esperar, né? Quais são as expectativas para primeiro encontro presencial em mais de um ano entre o Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, e o Xi Jinping. Então os dois vão se encontrar aqui em São Francisco, perto de onde eu moro. Eu sempre falo, Renata, da Califórnia, acho que eu não costumo comentar muito aonde eu moro, mas eu moro numa cidade pequena chamada Burlingame, que fica entre São Francisco e Stanford, aqui no Vale do Silício. E o Joe Biden e o Xi Jinping vão se encontrar aqui pertinho de mim. Vai ter esse encontro, os Estados Unidos estão sendo anfitrião desse encontro, né, de cooperação entre o Pacífico e os Estados Unidos, né, essa cooperação Ásia-Pacífico, na verdade, né, entre o lado Pacífico dos Estados Unidos, digamos, da América e a Ásia. É um evento que acontece todo ano e os Estados Unidos estão sendo anfitrião pela primeira vez desde 2011. Então, cada vez acontece, né, com essas reuniões aí de colaboração, né, de grupos, cada vez acontece num país e agora é nos Estados Unidos. Então o Xi Jinping está aproveitando para vir para cá e eu vou comentar um pouco sobre o que a gente pode esperar desse encontro aí entre os dois líderes das 2 maiores economias do mundo, tá bom? Dupla dinâmica em campo, vamos ao 404. Fernanda, a OCDE recentemente divulgou um parecer sobre a reforma tributária atualmente discutida nas casas legislativas do Brasil. Como estão visualizando essa mudança por aqui? Eu falo com vocês na noite dessa quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023, dia de um marco histórico. Por quê? O Senado aprovou em primeira votação o texto base da reforma tributária, que é a primeira modificação no sistema tributário em um ambiente de democracia, né? Um ambiente democrático. E como nós já falamos há muitos anos sobre esse tema, sobre a necessidade disso, hoje eu quis trazer uma visão de fora sobre o assunto. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a nossa conhecida OCDE, que reúne 38 países para estimular o progresso econômico, o comércio mundial, naturalmente analisa a situação do mundo inteiro. E no finalzinho de outubro, mais precisamente no dia 30, a OCDE lançou um resumo falando especificamente sobre a situação da reforma tributária aqui no Brasil. Então eu quis trazer aqui hoje qual é a visão estrangeira sobre o redesenho dos impostos sobre o consumo no Brasil para fortalecer o crescimento econômico e a igualdade social. Então, bem, qual é a situação atual que os gringos entendem?
que nas últimas décadas o aumento do PIB per capita no Brasil tem sido impulsionado pelo aumento da participação na força de trabalho e do nível de educação. Mas a produtividade tem decrescido. Por quê? Com o envelhecimento da população e limitações fiscais para o investimento público, o crescimento da produtividade total dos fatores precisa se tornar a principal fonte de crescimento, motor de crescimento para o longo prazo. E aí, como aqui no Brasil a gente tem barreiras à entrada, à saída, o crescimento da empresa, então tudo isso explica o fraco desempenho de produtividade aqui no Brasil. E um sistema tributário indireto e complexo não ajuda, né? Aumenta, na verdade, os custos de operações comerciais. Só para lembrar, né, o que é tributação indireta e direta, a tributação direta é quando a taxação é aplicada diretamente sobre algum bem, tipo renda, patrimônio, por exemplo, o imposto de renda, o IPTU, o IPVA. Né? E a tributação indireta acontece quando o imposto é embutido no valor final de um produto, que acaba sendo repassado para o consumidor. Então vamos lá, o panorama aí dos problemas da situação atual e por que ela é tão urgente. A gente tem um custo de equipe, né? Os custos para se adequar ao sistema são dos mais elevados do mundo, né? Porque tem várias regrinhas fragmentadas em diferentes jurisdições. Então, assim, eu tenho, e provavelmente aqui, se você trabalha mais ou menos perto aqui do que a gente trabalha, você deve conhecer diversos advogados tributaristas. Eu tenho muitos amigos advogados tributaristas e eles têm muito trabalho a fazer. Eles são muito necessários nas empresas porque hoje em dia é preciso ter um time gigante de especialistas nessa área tributária para não correr o risco de errar. Então a gente tem esse primeiro ponto, um custo gigantesco com equipe de especialistas. E, né, em consequência disso, prejudica quem não tem a informação profissional, né? Então, no fim do dia, essas regras complexas podem gerar oportunidades de planejamento fiscal para quem é bem informado, mas quem não é bem informado, né, quem não tem profissionais atuando na área, acaba, né, às vezes até tendo que ter mais custos ainda, com multa, enfim, para se readequar depois. E outro ponto que é crucial nessa necessidade é a sobreposição dos impostos. O atual sistema de impostos sobre o consumo é caracterizado pela sobreposição de impostos cobrados em diferentes níveis do governo. Atualmente existem 5 principais impostos diferentes sobre o consumo de bens e serviços aplicados em bases sobrepostas, às vezes, e diferentes níveis, né? Níveis aqui eu estou falando das esferas do governo, então são 3 impostos federais, PIS, COFINS e IPI, um imposto estadual, o ICMS, e um imposto municipal, o ISS. Nenhum desses impostos tem base ampla. O IPI só incide sobre os bens industriais, o ICMS incide sobre comércio de mercadorias e serviços de transporte e comunicação dos municípios e estados, o ISS a maioria dos serviços, então é muito difícil determinar onde o espaço de um, né, até onde vai, como é que fala o ditado? Sei lá, eu esqueci, mas vocês entenderam, né? Onde termina aí o alcance do ISS e onde começa a incidência do ICMS. A determinação de quais bens e serviços se enquadram na categoria de bens industriais para o IPI. Então, assim, o PIS, COFINS e ICMS são, em princípio, na teoria, para serem não cumulativos, mas o direito das empresas de reivindicar créditos fiscais por esses impostos sobre os meios de produção intermediários acaba, às vezes, restringindo as definições, né, os procedimentos complexos que dá origem a atrasos, a controvérsia, litígios e tudo mais. Fora que, né, além de tudo isso, a gente tem uma falta de uniformidade, de harmonização. O que eu quero dizer? O ICMS não é igual entre os estados. Isso dificulta o comércio interestadual. Cada estado aplica suas próprias alíquotas de ICMS, de isenções, de benefícios fiscais. E isso traz custos de conformidade para as empresas, porque aí, né, falta harmonização, você tem que se adequar a cada estado. Isso cria uma complexidade adicional como se fosse pouca. E bom, para agravar a situação, né, o sistema aplica essa mistura de princípios também, de origem e destino. Então, às vezes acaba tendo dupla tributação, porque tem que se pagar no estado de origem, no estado de destino.
O ISS, que se aplica à maioria das atividades de serviço, tem uma alíquota menor que os demais impostos. Enfim, gente, deu para entender aqui qual é o imbróglio, e não é novidade tudo isso que eu estou falando aqui, mas eu quero passar qual foi a conclusão da OCDE sobre a nossa situação. Bom, qual é a situação atual da reforma? O governo fez da reforma tributária do consumo de bens e serviços um dos principais focos aí desse ano, e várias propostas foram apresentadas. O Senado e a Câmara apresentaram propostas muito abrangentes para consolidar esses impostos toda essa diferença, né? E essas propostas foram combinadas num único projeto de lei. O projeto de lei foi aprovado na Câmara em julho desse ano, em 2023, e hoje foi, por 53 a 24 votos, aprovado no Senado, né, o texto base. Então, concluindo, a reforma tributária afeta a distribuição de receitas entre as esferas do governo, e alguns estados e municípios podem sofrer perdas de receita com a aplicação by the book, né? Então, para responder a todas essas preocupações dos estados e municípios, o projeto de lei tem um período de transição, e nesse período de transição, a distribuição entre os estados seria preservada no início e progressivamente sendo alterada. Isso ia garantir que os estados pudessem se adaptar, se preparar, enfim. A Índia, se a gente for tomar de exemplo, enfrentou desafios muito semelhantes na reforma do IVA, que foi entre 2003 e 2017. Então, a gente sabe que não é do dia para a noite que dorme com um sistema todo complexo e acorda com um sistema lindo e perfeito, né? Então, as discussões atuais sobre evitar isenções abrangentes, taxas especiais, enfim, tudo isso está sendo levado em consideração. Se a gente for pegar aí dados da própria OCDE, né, dados empíricos, sugerem que isenções e taxas reduzidas não são a forma mais eficaz de alcançar esses objetivos. Outras medidas, como a prestação de apoio específico através do imposto de renda ou um sistema de transferência de renda, benefícios sociais, tendem a ser mais eficazes do que esse outro tipo, né, de isenções e benefícios fiscais, por aí vai. Enfim, direcionar essas medidas para reduzir a carga dos impostos sobre o consumo para as famílias de baixa renda pode ser um melhor caminho a se seguir do que taxas reduzidas, né? Então, estão sendo explorados, né, novos sistemas digitais de pagamento, de identificação, para incluir uma dimensão mais específica de benefícios sociais. Eu acho que a modernização dos meios de pagamento e de todo, né, o sistema bancário e financeiro que a gente tem aqui no Brasil facilitaria novas medidas, né, o uso desses dados. Por exemplo, poderiam ser exploradas formas de reduzir a carga do IVA nas compras de bens essenciais por famílias de baixa renda e beneficiários de programas de transferência sociais, né, através de algum sistema moderno, né, mais moderno, e a gente sabe que o Brasil tem potencial para isso, dado que a gente tem uma infinidade de dados, né, o registro de famílias de baixa renda, né, no CAD único, e também o Brasil tem dados infinitos aí do sistema de pagamento do Pix. Então, vemos aqui oportunidades e a OCDE está em linha do que estamos fazendo. Como vocês costumam gostar de pequenos bastidores, então aqui vai mais um. Esse tema, sobre esse trabalho de análise da OCDE, estava na nossa pauta desde a época da gravação do episódio 403. Porém, por um acaso positivo do destino, ele entrou mesmo no 404, e com a análise da Fernanda tendo sido realizada exatamente após a vitória dessa agenda no Senado. Um ponto importante quando pensamos sobre reformas, quaisquer que sejam elas, é encaixar o Brasil como um país mais amistoso a negócios, porque no final do dia, quando fica mais fácil produzir, fica mais fácil gerar e girar renda. E o contrário, infelizmente, é verdadeiro também. Quanto mais difícil tocar negócios, menos negócios acabam acontecendo ou
os que viram realidade passam por apuros absolutamente desnecessários. O avanço que temos agora, mesmo com todas as exceções, pesares e ainda incongruências que acabem vindo no caminho, significa um avanço realmente notável para a capacidade de se fazer negócios em nosso país. E não, isso não é uma agenda de curtíssimo prazo, então não precisa ficar cobrando ano que vem e nem mesmo daqui uns 2 ou 3 anos sobre quais os avanços que isso traz. Aliás, cabe relembrar, toda reforma realmente relevante entrega resultados ao longo do tempo, porque essas não são as que melhoram a foto, mas sim as que tornam mais alegre o filme. O que essa pontuação da OCDE faz é basicamente mostrar como por aqui, com essa reforma, sairemos dentre os piores países do planeta quando o assunto é como pagar impostos e avançaremos consideravelmente nessa seara. E isso, ressaltamos, melhora as condições de se fazer negócios no país e entregará, ao longo do tempo, maior crescimento e renda. Fica aqui uma pequena provocação final. Com chances elevadíssimas, só ficou chateado com uma mudança tão relevante e positiva quanto essas quem perdeu o poder de ficar inventando moda, porque quem entende como o todo melhora, já compreendeu como trata-se de um enorme ganha-ganha para o país. Você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico na nossa Linktree. E se você não for fã delas, pode colocar o seu e-mail no nosso mailing e receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Além do mais, lá estão também nossos 2 e-books e algumas parcerias que temos. Então, para resumir a ópera, não deixe de conferir para nos acompanhar da melhor maneira que você preferir. Renata, traga para nós o Boletim Internacional, encontro entre Xi, Biden e grupos empresariais americanos. Vem calmaria por aí? Então, como eu falei para vocês, né, o nosso assunto essa semana é a reunião entre o Joe Biden e o Xi Jinping, que vão se encontrar. O encontro está previsto aqui na região de São Francisco, ainda não foi definido exatamente, ou pelo menos não foi divulgado, eu acredito que já foi definido, mas não foi divulgado exatamente aonde eles vão se encontrar, mas a data vai ser no dia 15 de novembro, dentro desse evento aí que é a cooperação da Ásia e do Pacífico. Né? Na verdade, assim, existe esse encontro dos líderes, né? Ele está sendo proposto, assim, digamos, para aparar as arestas, né? A relação entre a China e os Estados Unidos vem sofrendo aí uma série de tensões, né? A gente teve, por exemplo, no ano passado, a visita da Nancy Pelosi, que era na época Speaker of the House, né? Que é um tipo de presidente da Câmara aqui nos Estados Unidos. Ela teve a visita para Taiwan. Isso estremeceu as relações entre Estados Unidos e China, que os Estados Unidos, né, têm essa posição de apoiar a independência de Taiwan, posição essa que o Joe Biden deve, inclusive, reafirmar que existe nessa tensão aí de a China considera que Taiwan faz parte da China e os Estados Unidos considera independente, enfim, tem toda essa questão aí histórica que a gente até já comentou aqui com vocês em alguns podcasts ali na época, né, dessa visita da Nancy Pelosi ao Taiwan no ano passado. E aí teve toda aquela questão dos balões, né, a gente comentou aqui com vocês também, né, que os Estados Unidos derrubaram os balões chineses, que os chineses falaram que eram balões meteorológicos perdidos, os americanos falam que são balões espiões, enfim, teve também essa questão. O fato é que os militares, né, uma relação militar-militar entre China e os Estados Unidos, né, esse diálogo militar-militar foi suspenso durante essa visita, logo depois dessa visita da Nancy Pelosi ao Taiwan em novembro do ano passado, e a expectativa é que esse diálogo volte aí depois desse encontro entre os líderes. Os Estados Unidos devem falar, né, da preocupação em regulamentar a inteligência artificial, também em descobrir, né, pedir ajuda da China para quebrar os ingredientes que formam os minerais, né, os químicos, enfim, que formam o fentanil, que é essa droga, né, é um derivado do opioide, que é uma epidemia aqui nos Estados Unidos, né, um remédio que é utilizado em anestesia, um remédio para dor, mas que virou uma epidemia importante aqui nos Estados Unidos e existe uma cooperação aí China e Estados Unidos do ponto de vista científico para tentar mitigar esse problema. Da parte da China, acho que a ideia é uma coisa mais comercial, né, a gente também tem comentado aqui no podcast algumas vezes, né, de como
a economia chinesa deu uma desacelerada desde o fim daquela política de tolerância zero do Covid. A China não voltou com aquela pujança da economia que tinha antes, né? A gente está vendo aumento de desemprego na China, um crescimento econômico menor do que a gente vinha visto antes da pandemia, e acho que o Xi Jinping vem para cá também para mostrar, né, o quanto, né, falar com empresários americanos, falar com empresários de outros países asiáticos também, né, nessa postura mais comercial, de reafirmar aí o quanto que o poderio econômico da China, que foi afetado, né, por essa questão também, não só pós-pandemia, mas por toda a questão de diminuição do fluxo, né, de comércio internacional, inclusive com essas duas guerras que a gente está vivenciando no momento, né, tanto a questão da Rússia com a Ucrânia, quanto no Oriente Médio, Israel e Hamas, tudo isso acaba prejudicando um pouco muito o comércio internacional, as cadeias, né, de produção, de ofertas e tal, e isso acaba prejudicando também a economia chinesa. Então, eu acho que do ponto de vista do Joe Biden, é uma coisa mais pontual, de tecnologia, de cooperação científica. Do ponto de vista do Xi Jinping, é mais para demonstrar o poderio comercial da China, mas a gente tem, né, como pano de fundo, digamos, esse cenário das guerras, né? Então, a gente tem aí uma pressão dos Estados Unidos, tanto da posição da China com relação à Rússia e à Ucrânia, né? A China tem dado, digamos, tem tentado se manter de certa forma neutra nesse conflito Rússia e Ucrânia, mas de qualquer forma um neutro que acaba ajudando a Rússia, né? Então, até de forma militar. Os Estados Unidos, como vocês sabem, têm mantido um apoio bastante forte à Ucrânia. E no caso do Oriente Médio, eu acho que o Xi Jinping é mais hesitante ali de apoiar o Irã, que está financiando, de certa forma, o Hamas, né? Acho que o apoio do Xi Jinping para o Putin, para a Rússia, é mais importante ou menos hesitante do que o apoio Irã-Hamas, mas ainda assim, né, a gente até comentou também no podcast recentemente, como o Irã entrou no BRICS, né, tipo, com o apoio aí da China, da Rússia, também do Brasil, então o Irã passou a fazer parte desse grupo do BRICS, então de alguma forma a China também tem esse relacionamento não só com o Putin, mas também com o Irã, e os Estados Unidos obviamente querem diminuir esse tipo de apoio contra os seus adversários aí nesse campo militar. Então, acho que é isso. Como a gente sabe, né, dessas reuniões diplomáticas é muito foto, muita preparação por trás, muito oba-oba, muito glamour, pouca decisão, mas é uma ideia aí de mostrar que os Estados Unidos e a China têm pelo menos aí uma intenção de estar, trabalhando essa competição de uma maneira mais produtiva, né, e aparando as arestas e tentando aí uma forma de trabalhar, cooperando, né, de trabalhar juntos para resolver aí os problemas, os desafios que a humanidade como um todo vão enfrentar ou já estão enfrentando, dado que são as duas principais economias globais. As relações entre os países, em termos comerciais, levam muito mais em consideração os ganhos nas relações multilaterais do que eventuais questões ideológicas que costumam ficar pelo meio do caminho. E não deveriam levar em conta, mas levam em conta mesmo. Parte dos efeitos globais de pressões em cadeias produtivas, dos efeitos inflacionários por dificuldades no lado da oferta e também de outras tensões comerciais análogas tem a mesma origem: as barreiras colocadas na mesa nos últimos anos. Se isso tem sido complicado quando colocamos uma lupa em casos mais específicos, como o que te falamos no episódio 403 a respeito das exportações brasileiras e as dificuldades que nós estamos passando lá fora em relação a esse aspecto, é ainda mais complicado a partir do momento em que isso se dá entre as duas maiores economias do planeta, Estados Unidos e China. É claro que precisamos saber mais dos aspectos específicos de entregas que podem surgir a partir de encontros como esse que vai acontecer agora, mas, desde já, ficam aqui nossos votos pela redução de tensões comerciais no planeta. Isso será economicamente mais inteligente e o mundo todo sairá beneficiado. Até porque, como diz aquela clássica e fria frase, quando não atravessam pelas fronteiras dos países as mercadorias, o que atravessam são os tanques. Nós
Nossa especialidade é produzir conteúdos que falam para serem entendidos. Seja texto, vídeo ou áudio, você pode contar com o Terraço Econômico para encontrar a tradução que seu produto ou serviço precisava. E de quebra, ainda é possível fazer isso tudo ser acessível a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Gostou? Procure na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. Fernanda, ultimamente temos verificado que a participação do setor industrial no PIB do Brasil tem aumentado. O que vale ficar de olho a respeito desse ponto? Isso aí, Caio. E aí agora, nesse terceiro bloco, a gente fala de futuro, né? Porque o radar tá todo virado para a reforma tributária. Vamos falar de outras coisas fora do radar, como a gente gosta. Então, aqui o tema do 5G tem muito espaço em crescimento e futuro, e aí eu quero passar hoje aqui um panorama do que a gente tem visto. Então, o Brasil tem expandido muito nesse aspecto. O mercado de redes móveis privativas deve passar de 548 milhões de dólares, que era em 2022, para 6,89 bi em 2027. Os dados são da Omdia, a consultoria global que monitora a cada trimestre os anúncios de redes e testes. Os setores de energia, mineração, manufatura e agronegócio estão liderando esses projetos aqui no Brasil, ocupando a 8ª posição no ranking global. E aí, qual que é o grande desafio, né? Existe uma escassez de dispositivos para o 5G, ou seja, o ecossistema ainda não está desenvolvido. E nesse contexto, como que as empresas desses setores se posicionam, o que elas estão fazendo para chegar nessa posição de 8ª no ranking global? A Petrobras tem 20 localidades, tanto em terra quanto offshore, com rede 4G da Vivo já pronta para migração para o 5G. A Petrobras prevê habilitar até o ano que vem rede 5G em 29 plataformas nas bacias de Campos e de Santos e em 17 unidades em terra. E tem a intenção também de estender o 5G para unidades móveis, tipo sondas, unidades de manutenção de serviço e embarcações de apoio. Na Vale, a rede 4G também da Vivo conecta as unidades de Carajás, no Pará, e Itabira, em Minas Gerais. E uma nova rede conecta a Estrada de Ferro Carajás com 49 novas torres. O investimento de 240 milhões deve ser concluído em 2025. Então, se a gente for ver, existem muitos desafios de infraestrutura e tecnológicos, principalmente para substituir o legado. Essa migração para o 5G pode acontecer a partir da demanda por esse recurso, né? Então, aos poucos, progressivamente. A chinesa Huawei instalou rede 5G no Centro de Distribuição e Logística, um armazém inteligente de 22 mil metros quadrados em Sorocaba. São 12 antenas conectando até 300 dispositivos inteligentes, com veículos autoguiados, empilhadeiras autônomas, câmeras com inteligência artificial, dispositivos de radiofrequência. Em Jundiaí, aqui em São Paulo, a linha de produção da Huawei nas instalações da Foxconn é uma planta de 14 antenas 5G conectando uma área de 30 mil metros quadrados. A Ericsson implantou com a Claro na fábrica de São José dos Campos, também aqui em São Paulo, a rede 5G que já permite treinamento virtual e veículos autoguiados. A Ericsson também tem projetos com a TIM na usina São Martinho, de São Paulo, e com a Claro e a Embratel na fábrica de Caçapava de São Paulo da Nestlé. A TIM e a Nokia instalaram na BTP a primeira rede 5G em terminal portuário da América Latina, e isso passa a fazer parte do processo operacional do terminal com um técnico residente. A gente vê vários desses exemplos em diversos setores. Outro grande projeto na área de manufatura é o da Gerdau. O Gustavo França, líder global da área de tecnologia digital da Gerdau, disse que o 5G é uma plataforma de negócios implantada em 3 fases,
começando pela maior planta da Gerdau no mundo, em Ouro Branco, Minas Gerais, que é uma área de 8,3 milhões de metros quadrados, com 5 torres, 3 já ativadas, cobrindo 70% da planta, conectando mais de 300 devices e câmeras de vídeo analytics. Enfim, é muito forte esse crescimento e a gente vê as empresas aqui no Brasil se movimentando nesse sentido. E é muito interessante ver que a indústria brasileira vem expandindo a sua participação nesse aspecto e aí, por fim, consagrando essa 8ª posição no mundo. Em nosso país, o que costuma sempre funcionar como limitador de crescimento é a infraestrutura. Veja só como, nos pontos trazidos pela Fernanda nesse assunto, a não presença de 5G acaba segurando avanços. Em um recente painel sobre o agro no Macro Day do BTG, uma informação chama a atenção. Menos da metade das fazendas no Brasil tem acesso à internet. Pensa como a nossa produtividade no agro, que é um negócio extraordinário, que dá aula para o resto do mundo, poderia avançar muito mais se esse acesso fosse maior. O lado negativo de tudo isso é que temos aí um ponto bastante específico do atraso do nosso crescimento. Mas o lado positivo é muito mais relevante. Esse acesso tecnológico tende a ser pivotal para destravar crescimento ao longo do tempo. E não estamos falando de algum chatbot bonito que te ajuda a escrever algum e-mail desagradável ou te explica algo melhor e mais didaticamente do que uma busca no Google, mas sim um crescimento notável que pode vir através da otimização de diversos pontos conectados com a economia real aqui no Brasil. De fato, como a Fer bem trouxe ao início da fala dela, gostamos aqui no Terraço Cast de te trazer temas que eventualmente estão fora do radar. Esse aqui não deixa de ser um caso que compensou bastante trazer para a discussão aqui. Como o negócio que você tem ou no qual você trabalha será afetado por essa revolução em curso? Já pensou nisso? Terraço Cast está no YouTube e em diversas plataformas de áudio diferentes. Não deixe de compartilhar com quem você sabe que também precisaria ficar por dentro do que discutimos toda semana aqui. Vamos então nos despedindo dessas mentes que abrilhantaram o episódio 404. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Caio. Obrigada a todos os ouvintes do Terraço Cast pela audiência de sempre. Vocês são demais. Eu fico muito feliz que você tenha ouvido o episódio até aqui. E a gente se vê na semana que vem. Você sabe que pode me encontrar nas redes sociais, @sigafefa. E a gente se fala. Grande abraço. Obrigado, Renata. Um beijo, aproveitem aí. Final de semana, feriado, tá sempre tendo feriado, ainda nem sei mais que feriado que tem. Já sei que ano que vem não vai ter muitos, né? Então aproveitem aí os feriados que vocês ainda têm esse ano, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.